restaurante está cheio. Você está em um primeiro encontro com ela. Tudo parece normal. Sorriso bonito, conversa leve, energia agradável. De repente, no meio da conversa, ela pega o celular. Olha rápido, bloqueia a tela como se fosse nada e volta a sorrir. Mas você percebeu, não era a mãe dela, não era uma amiga próxima, era a notificação de um direct no Instagram. A forma como ela escondeu, como desviou o olhar e como mudou de assunto em segundos diz mais do que 1000 palavras. E aí vem a dúvida que martela a mente de qualquer homem. Será que ela já viveu isso muitas vezes antes de mim? Será que eu sou apenas mais um nome na lista dela? A verdade é dura. Muitas mulheres nunca vão contar o real passado delas. Não vão admitir quantos homens já tiveram, nem quantas histórias já repetiram. Elas aprenderam a mudar a narrativa, a suavizar, a esconder sinais que entregam a realidade. Antes de começar, clique no primeiro comentário fixado e conheça o código da obsessão e tenha o controle da mente feminina e nunca mais seja humilhado por uma mulher na sua vida. Mas aqui está o ponto. O corpo fala, os hábitos falam, os detalhes entregam. E se você souber olhar com clareza, vai enxergar além do que ela diz. O gancho deste vídeo é simples e brutal. Existem sinais que mostram que ela já teve muitos homens. E mesmo que nunca te conte, você pode identificar. Hoje você vai descobrir 7 sinais claros que denunciam esse passado, não para alimentar paranoia, mas para que você veja a realidade sem filtros. E mais importante, vamos usar o estoicismo para entender como reagir, sem desespero, sem ilusão, sem se deixar manipular. Antes de revelar os sinais, precisamos entender o porquê. Por que tantas mulheres escondem ou distorcem o passado quando o assunto é relacionamentos? A resposta está em 3 dimensões: psicologia, biologia e filosofia estoica. A mente humana tem um mecanismo chamado reescrita narrativa. Quando alguém não gosta da própria história, ajusta detalhes para que o presente pareça mais limpo. No caso feminino, isso se intensifica porque elas sabem que número importa para o julgamento masculino. Entendem que exposição excessiva gera perda de valor no mercado de relacionamentos. Sentem que, se falarem tudo, podem perder a chance de um futuro sólido. Por isso, o silêncio seletivo se torna estratégia de sobrevivência emocional. O problema é que o silêncio não apaga marcas. Ele apenas as disfarça. Do ponto de vista biológico, homens e mulheres têm prioridades diferentes. O homem valoriza exclusividade e história curta, sinal de lealdade e menor risco de traição. A mulher valoriza estabilidade e recursos, sinal de proteção para ela e possíveis filhos. Por isso, quando uma mulher teve muitos homens, ela sabe que isso pode diminuir sua atratividade diante de alguém que busca compromisso. E a biologia ensina: esconder aumenta a chance de manter o parceiro. É instinto, mas também é manipulação. Marco Aurélio dizia: a primeira regra é manter o espírito tranquilo. A segunda é olhar as coisas de frente e vê-las como são. O problema é que a sociedade moderna ensina a viver de aparências e não de essência. Elas aprendem: nunca conte tudo. Suavize sua história. Homem não precisa saber do passado, mas a essência sempre escapa. Por mais que se tente esconder, o comportamento revela. O passado se manifesta no presente. Se um homem já teve muitas mulheres, a sociedade chama de experiência. Se uma mulher já teve muitos homens, a sociedade chama de empoderamento. Mas na prática, muitos homens não querem assumir. Esse duplo padrão cria a necessidade de máscara. Elas se adaptam, escondem, reescrevem. Mas quem observa com clareza percebe: a essência não mente. O homem estoico não cai em paranoia, mas também não se deixa enganar por narrativas. Ele entende que a verdade não está no que ela diz, mas no que ela repete sem perceber. Porque no fim,
O silêncio e a omissão são escolhas, e escolhas sempre revelam mais do que palavras. Ela fala demais sobre homens tóxicos. Em quase toda conversa aparece a frase: meu ex era narcisista. Todos os homens que conheci eram imaturos. Sempre me envolvi com gente complicada. Esse discurso repetitivo não mostra azar, mostra padrão. Quem teve poucos relacionamentos não tem uma lista tão extensa de histórias negativas. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos delas. Se ela coleciona vilões, provavelmente colecionou mais histórias do que admite. Ela desconversa quando perguntada sobre o passado. Se você pergunta: e seus relacionamentos anteriores? E ela responde: não gosto de falar sobre isso. Passado é passado. Prefiro olhar para frente. Quem não tem muito o que esconder, fala com clareza. Quem foge sempre tem motivos para fugir. Marco Aurélio dizia: quem foge de sua própria história, foge de si mesmo. Ela demonstra desconforto com silêncio. Mulheres que viveram muitos encontros não suportam pausas na conversa. Sempre precisam preencher o ar com histórias, experiências, comentários, como se o silêncio fosse ameaça. Esse comportamento denuncia uma mente acostumada à validação constante. Quem já viveu muito com muitos não sabe estar apenas presente. Sêneca dizia: o ócio sem sabedoria é escravidão. Quem não consegue estar em silêncio consigo mesma carrega vazio interno. Ela busca validação social de forma exagerada. O celular nunca sai da mão. Likes, directs, fotos em excesso, postagens enigmáticas pedindo atenção. Esse comportamento não nasce do nada. É reflexo de uma mente condicionada ao olhar masculino frequente, seja passado, seja presente. Epicteto: quem busca fora de si a felicidade será sempre escravo. Ela faz piadas inocentes sobre experiências passadas, frases soltas como: nossa, já passei por cada situação. Se eu te contar minhas histórias, você não acredita. Piadas revelam verdades disfarçadas. E quando a coleção de histórias engraçadas é grande, significa que os bastidores foram maiores ainda. Marco Aurélio: a verdade se impõe por si mesma. Ela demonstra dificuldade em admirar apenas um homem. Mesmo estando com você, faz comentários: aquele ator é perfeito. Fulano é tão incrível. Meu amigo é demais. Você ia gostar dele. Admiração pulverizada é reflexo de mente acostumada a múltiplos focos de atenção. Quem realmente vive exclusividade não distribui desejo com tanta facilidade. Sêneca: a alma dividida não é livre. A frase clássica: não gosto de falar do passado. Esse é o maior sinal. Quando repetida com intensidade, é a confissão silenciosa de que há muito a esconder. O silêncio aqui não é sabedoria, é medo de julgamento. Quanto maior a recusa em falar, maior costuma ser a bagagem não revelada. Epicteto dizia: quem não enfrenta a verdade será sempre prisioneiro dela. Esses são os 7 sinais que entregam uma história extensa de homens, mesmo quando ela tenta negar. Narrativa constante de ex-tóxicos. Desconversar sobre o passado. Incômodo com o silêncio. Busca exagerada por validação social. Piadas reveladoras. Dificuldade em admirar só um homem. A recusa absoluta em falar do passado. O homem estoico não precisa confrontar com raiva, nem se perder em paranoia. Ele apenas observa, interpreta e decide com clareza: isso me serve ou não? Depois de analisar todos os sinais, a verdade fica clara. Ela pode esconder, pode suavizar, pode rir, pode até inventar narrativas, mas o passado sempre deixa marcas. E o homem atento não precisa pressionar por confissões. Ele apenas observa o presente, porque o presente já revela o histórico. Isso não significa paranoia,
mas lucidez. O erro do homem comum é acreditar cegamente nas palavras. O acerto do homem estoico é olhar para os padrões, porque os padrões nunca mentem. Marco Aurélio escreveu: examina o que é dito e observa o que é feito. Essa frase é um guia absoluto para relacionamentos. Não importa o que ela fala sobre o passado, mas como ela age agora. Não importa quantos ex ela cita, mas se os comportamentos dela mostram disciplina, exclusividade e respeito. O homem estoico não busca pureza impossível, mas consistência presente. A questão não é quantos homens ela já teve. A questão é, os sinais mostram que ela realmente deixou esse passado para trás? Porque o problema não é a quantidade, mas a mentalidade. Se ela ainda precisa de validação constante, o ciclo continua. Se ela ainda foge de perguntas, a bagagem não foi resolvida. Se ela ainda espalha admiração por todos os lados, não sabe ser exclusiva. O homem estoico não se perde no número, ele avalia o caráter. Epicteto dizia: a verdade não precisa de explicação, ela se mostra no modo de viver. Essa é a chave. Você não precisa que ela confesse nada. Basta olhar para a forma como ela vive hoje. Porque no fim, a decisão é sua. Ou você ignora os sinais e paga caro depois, ou você observa em silêncio, entende a realidade e escolhe com sabedoria. Essa é a diferença entre o homem comum e o homem estoico. O comum se perde em ilusões. O estoico enxerga a essência e segue firme no que decide. Agora você entendeu a verdade. Não importa o quanto ela tente esconder, não importa o quanto ela suavize a narrativa, os sinais sempre aparecem. E o homem estoico não precisa arrancar confissões, nem criar discussões sem fim. Ele apenas observa, interpreta e decide. Porque a grande questão nunca foi quantos homens ela já teve, mas se hoje ela vive como mulher de valor ou ainda repete os mesmos padrões de sempre. Frase de poder de hoje: eu observo sinais, não palavras. Escreva isso nos comentários agora. Essa é a sua declaração pública de que você não se deixa manipular por narrativas, mas enxerga a essência. E se você chegou até aqui, não pare. Assista também a estes vídeos que se conectam diretamente com esse tema. Mulheres solteiras em desespero por falta de homem que não chegam mais. Quando ela não aceita o fim, o colapso dos relacionamentos modernos. Elas estão traindo a rodo como nunca antes em 2025. Homens, fiquem espertos. Esses vídeos vão ampliar ainda mais sua clareza sobre como interpretar comportamentos, padrões e como se posicionar como um homem estoico em qualquer relação. Lembre-se, o homem comum cai no discurso. O homem inseguro vive de paranoia. Mas o homem estoico observa os sinais, entende a realidade e escolhe com sabedoria. Porque no fim, a verdade não está no que ela conta, mas no que ela não consegue esconder.